Olá pessoal, hoje na nossa aula vamos falar sobre equações que são dependentes e independentes linearmente, tá certo? Vamos falar um pouco sobre Wronskianos e alguns teoremas importantes para falar sobre soluções gerais de uma equação diferencial de ordem superior, tá certo? Olha só, se está gostando das aulas, indique um amigo, não se esqueça de inscrever-se no canal, tá legal? E dê um like aí se você curtiu a aula, tá joia? Vamos lá? Don't taste me rushing, keep your words naked. Bem, pessoal, então vamos trazer aí, né, esses conceitos básicos aqui de dependência e independência linear. Olha só, um conjunto de funções f1 de x, f2 de x, fn de x será chamado de linearmente dependente em um intervalo i se houver constantes C1, C2, Cn, não todas nulas, de forma que essa combinação linear aqui, que eu vou fazer de C1 com F1 de x, mais C2, F2 de x, enfim, né? Seja igual a zero para todo x no intervalo. Então, nem todas podem ser iguais a zero. Agora, se o conjunto das funções não for linearmente dependente no intervalo, então nós vamos chamar de linearmente independente, né? Em algumas literaturas vão dizer que é LI. Tá? Em outras palavras, um conjunto de funções linearmente independente, tá? Em um intervalo, se as únicas constantes desta minha equação aqui vão ser C1 igual a zero, C2 igual a zero, C3 igual a zero, até Cn igual a zero. Quer dizer, todas elas vão ser iguais a zero, tá? Isso que quer dizer ser LI, quer dizer linearmente independente. Então, por exemplo, tá? Por exemplo, aqui nós temos um conjunto de funções f1 de x sendo cosseno de x quadrado, né? F2 de x sendo ao quadrado de x, f3 sendo secante ao quadrado de x, f4 tangente ao quadrado de x. Nós vamos mostrar aqui que ela é linearmente dependente no intervalo que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, tá? Olha só, não é difícil de fazer essa verificação, basta observar, tá? Se eu achar uma combinação de modo que não seja todos iguais a zero, então vou dizer que ela é linearmente dependente. Então, por exemplo, se eu tomar observe, né, que observe, pessoal, né, pelas relações fundamentais de trigonometria, que isso daqui é igual a 1 e existe uma identidade trigonométrica que mostra também que isso daqui é igual a 1. E aí nós vamos chegar aqui então, né, a 1 menos 1, que é igual a 0. Então observe que eu tomei aqui, ó, C1 igual a 1, tá? C2 eu também tomei igual a 1, C3 eu tomei igual a menos 1 e o C4 igual a 1. Quer dizer, existe uma combinação linear aqui, de modo que é igual a zero, e nem todos eles são nulos. Então, vou dizer que ela é linearmente dependente, tá? Bem, vamos definir aqui o que é o Wronskiano. Ele vai nos ajudar muito nessa relação e a achar, tá? E verificar se aquelas funções são linearmente dependentes ou não. Bem, suponha que eu tenha aqui as minhas funções f1, f2 até fn, tá? Que elas têm pelo menos até a n-1 derivadas. Então, elas vão ter a primeira derivada, a segunda, até a enésima menos 1 derivada, tá? O determinante formado desta maneira, nós vamos chamar isso aqui de Wronskiano das funções. Então, na primeira linha eu tenho as funções, na segunda linha eu tenho as primeiras derivadas das funções, na terceira linha eu tenho as segundas derivadas das funções e assim segue, tá? Desta maneira. Esse determinante aqui eu vou chamar de Wronskiano das funções. E aí, olha só, vamos ter aqui alguns teoremas e algumas propriedades importantes aqui, bem bacana, ó. Observe o seguinte, sejam y1, y2, yn, n soluções da equação diferencial linear homogênea de ordem n em um intervalo i,
tá? Então é aquela equação lá, equação 6, aquele formato de equação diferencial linear homogênea, onde a g de x é igual a zero. O conjunto, tá? Então, o conjunto de soluções será linearmente independente em I se e somente se esse Wronskiano das funções aqui ele for diferente de zero para todo x no intervalo. Olha que teorema importante, tá? Quando eu olho para estas soluções, tá? Eu calculo as suas primeiras derivadas, suas segundas derivadas, enfim, para calcular o Wronskiano. Ao calcular o determinante desse Wronskiano, e se ele for diferente de zero, tá? Então vamos dizer que ele é linearmente independente. Bem, segue aqui uma definição e mais outras proposições para a gente estar aplicando, tá bom? Então, nós vamos definir o que é o conjunto fundamental de soluções, tá? Então, quando eu tenho aqui y1, y2, yn, aquelas várias soluções, e se todas essas soluções são LI, quer dizer, são linearmente independentes da equação diferencial linear homogênea de ordem n em um intervalo I, então, nós vamos chamar todas essas soluções de conjunto fundamental de soluções no intervalo, tá bom? E aí, então, vem aqui um teorema, que é o teorema da existência de um conjunto fundamental, tá? Sempre vai existir um conjunto fundamental de soluções para a equação diferencial linear homogênea de ordem n, tá? Em um intervalo I. Sempre vai existir esse conjunto fundamental de soluções, tá bom? Uma vez que sempre existe, tá? Nós temos aqui uma equação diferencial linear e homogênea, tá bom? Bem, se temos essa condição, né? Já temos esse teorema, quer dizer que garantindo essa existência, olha aqui um outro teorema que vai falar sobre a solução geral das equações homogêneas, tá? Então, vamos tomar y1 até yn, o conjunto fundamental de soluções da equação diferencial linear homogênea de ordem n. O teorema 4.14 garante que sempre existe, tá? Então, olha só, a solução geral da equação no intervalo é y igual a combinação linear destas soluções, que é o conjunto fundamental das soluções. A gente toma aí, tá? Como solução geral, essa combinação linear, onde esses CIs aqui são constantes arbitrárias, tá bom? Então, temos aqui alguns exemplos, tá? Vamos a eles para compreender melhor todas essas teorias aí. Então, pessoal, as funções y1 igual a e elevado a 3x, y2 igual a e elevado a menos 3x, elas são soluções da equação linear homogênea y2' menos 9y' igual a zero no intervalo de menos infinito a mais infinito. Isso aqui vocês podem verificar, é bem fácil de fazer essa verificação aí, tá? O que eu quero? Eu quero encontrar aqui uma solução geral, tá? Mas antes eu preciso verificar se essas soluções são linearmente independentes. Então, para isso eu preciso calcular o Wronskiano, tá? O Wronskiano de y1 e y2, tá? O que vai ser esses Wronskianos aí? Bem, os Wronskianos será, na primeira linha eu vou colocar as minhas funções, não vai ser, no caso, e elevado a 3x, e aqui e elevado a menos 3x. Aqui eu vou pôr as primeiras derivadas. A derivada de e elevado a menos a 3x vai ser 3 e elevado a 3x. E a derivada deste aqui vai ser menos 3e elevado a menos 3x. Então, basta agora calcular esse determinante aqui. A gente vai fazer a multiplicação, tá? Da diagonal principal e depois vamos fazer a multiplicação aqui da diagonal secundária e aí vamos subtrair esse produto. Bem, multiplicando aqui a diagonal principal vai ficar menos 3, tá? Menos o produto aqui da diagonal secundária, que também vai dar, nesse caso, vai dar 3. E aí nós temos aqui, ela é menos 6, ou seja, ela é diferente de zero para todo x, tá? Dentro do intervalo de menos infinito a mais infinito. Isso garante, tá, pelos teoremas anteriores, que estas soluções aqui são linearmente independentes, tá? Então, logo,
y1 e y2 são linearmente independentes, vou colocar aqui ó, LI, tá? E se assim o é, nós podemos escrever a solução geral sendo C1, que multiplica e elevado a 3x, mais C2 e elevado a menos 3x. Essa daqui é a minha solução geral. Tá ok? Pessoal, olha só. A função y igual a 4 seno hiperbólico de 3x menos 5 e elevado a 3x é uma solução da equação diferencial do exemplo que nós estamos trabalhando aqui, tá? Podemos fazer essa verificação, tá? Vou deixar aí para vocês fazerem essa verificação. Vocês vão calcular aqui a derivada segunda, vão achar essa expressão aqui, tá? Mas, o que acontece? O que eu vou trabalhar aqui, e para mostrar que de fato isso vai acontecer, eu vou trabalhar em cima de uma combinação linear dessas duas, né? Já que essa aqui é uma solução geral para esse exemplo, tá? Bem, pessoal, olha só. Vamos tomar aqui, tá? Tomando C1 igual a 2 e C2 igual a menos 7, nós vamos ter o seguinte, tá? Vamos trabalhar aqui, ó. Nós vamos ter y igual a 2. Estou trabalhando em cima dessa solução geral. E elevado a 3x menos 7 e elevado aqui a menos 3x, tá? Ó, observe que eu posso escrever isso aqui sendo 2e elevado a 3x menos 2 e elevado a menos 3x, menos 5 e elevado a menos 3x. Então, estou desmembrando menos 7, menos 2 e menos 5. Agora, o que eu vou fazer? Eu posso escrever isso aqui de tal maneira que eu tenha o seguinte, tá? Eu tenho aqui y igual a 4, tá? Eu poderia colocar o 2 em evidência, vou colocar o 4 de modo que eu escreva assim, ó. E elevado a 3x menos e elevado a menos 3x sobre 2. Tá? Não é difícil fazer essa verificação. 4 dividido por 2 dá 2. É como se eu estivesse colocando 2 em evidência aqui. Eu vou ficar aqui e elevado a 3x e o elevado a menos 3x. E aí aqui sobra o 5 e elevado a menos 3x. Então, eu só estou escrevendo de uma maneira porque aqui nós vamos ter agora, né? Essa aqui é a forma de escrever o seno hiperbólico, tá? De 3x. E de cá temos, então, o que sobrou menos 3x. O que, de fato, confirma que aqui nós temos como solução. E se ela era uma solução, ela teria que se escrever como uma combinação linear desse conjunto aqui de soluções. Vamos para mais um exemplo, tá? Neste exemplo agora, nós queremos escrever a solução geral, tá bom? Queremos escrever uma solução geral para essa equação diferencial, sabendo que y1, y2 e y3 é justamente um conjunto, tá, fundamental de soluções para essa equação diferencial. Bem, primeiro vamos verificar então se nós temos aqui, tá, soluções que são linearmente independentes, tá? Bem, eu vou fazer essa verificação. Essa verificação eu faço como? Calculando aqui as derivadas, tá bom? Bem, observe que nesse caso eu tenho aqui até a ordem 3, então eu tenho que ir até a derivada de n-1, ou seja, de ordem 2. Vamos lá. Bem, eu tenho aqui e elevado a x, e elevado a 2x, e elevado a 3x. A derivada e elevado a x é a derivada, aqui fica 2e elevado a 2x, e a derivada desse, e 3 elevado a 3x. De cá nós temos e elevado a x, de cá nós vamos ter 4e elevado a 2x, e aqui 9e elevado a 3x. Bem, temos que calcular esse determinante aí, de maneira rápida e breve eu vou calcular aqui, tá? Depois vocês verificam. Nós vamos ter aqui 2
e elevado a 6x. Observe que isso aqui é diferente de zero para todos os x, tá? Reais. Vamos colocar aqui todos os x reais, tá? Então, qualquer intervalo de menos infinito a mais infinito. Isso implica, então, tá, que y1, y2 e y3 são linearmente independentes. E se são linearmente independentes, eu posso escrever como solução geral o y igual a um C1 e elevado a x mais C2 e elevado a 2x mais C3 e elevado a 3x. E essa aqui fica sendo a solução geral para essa equação diferencial. Tá certo? Bem, pessoal, na aula de hoje era trabalhar justamente isso, entender como que é uma equação linear, né? Ou melhor, uma equação diferencial que é linearmente independente ou linearmente dependente, tá? Falamos aí dessa ferramenta do Wronskianos e todos esses teoremas importantes aí para a solução de uma equação diferencial, tá? Vejo vocês na nossa próxima aula. Um abraço e até mais!